Hello pessoas, vamos agora para mais um dia, mais uma aula aqui, já aula 4 já do nosso mini curso DSM Pocket. Sejam muito bem-vindos aí, você que está vendo a gravação dessa aula, seja muito bem-vindo aí mais uma aula. Vamos lá, a galera já está chegando aí em peso, né? Então, sem mais delongas, vamos já para o conteúdo aqui, porque eu vou abrir aí para perguntas e tal, mais para o fim da live, né? Então é bom eu já pegar firme aqui com o conteúdo para vocês poderem perguntar, tirar as dúvidas de vocês depois, tá certo? Então vamos lá. Antes de eu falar de campo harmônico maior, eu preciso falar de dois tipos de exercício aqui para você praticar tudo que a gente já veio falando nas aulas passadas, né? Tanto a questão dos intervalos quanto a questão dos modos maiores, tá? O primeiro exercício aqui, que é um exercício que eu gosto de sempre falar para os meus alunos para fazer, porque é um exercício que vale a pena ser feito, na verdade não é nem um exercício, é uma automatização que você precisa fazer, né, para dominar a ordem das notas, né? Então eu coloquei aqui os ciclos, né? A gente tem 3 ciclos, 3 ordens que a gente pode falar as notas, o nome das notas musicais. E a gente já viu também na primeira aula, né, que o nome de nota é o mesmo que grau, né? Então, por exemplo, dentro do grau Dó, eu posso ter Dó sustenido, posso ter Dó bemol, posso ter o Dó B4, que é mais comumente chamado de Dó natural, né? Nome de nota diferente a gente só tem 7, né? Então, se a gente souber, né, todos os tipos de sequências, né, de cor, assim, de forma rápida, né, dos nomes de notas, isso facilita demais. O primeiro tipo de sequência é a mais fácil de todas, que é a sequência que a gente fala que é a sequência de graus conjuntos. Por quê? Você vai falando o nome de uma nota, né, você fala a nota Dó, você fala depois, né, o grau que vem logo em seguida, que seria o Ré, depois o grau que vem logo em seguida, depois do Ré, que é o Mi. Né? Então esse é o mais famoso de todos, né? Então aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tá? É importante você ter isso aqui, né? O exercício é esse, é você ter isso aqui bem automatizado na sua cabeça, tanto nessa direção aqui, quanto nessa direção, né? Então eu tenho que falar rápido, conseguir falar rápido, né? A sequência das notas, né? De forma ascendente e de forma descendente, tá? E aí, para você que não tem isso muito automatizado ainda, um exercício legal de você fazer é você contar o tempo, né? 1, 2. E aí você falar os nomes das notas em cima de cada tempo, né? Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Deixar isso mais automatizado, né? Ficou fácil uma nota por tempo, aí você vai fazer 2 notas por tempo. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Ficou fácil 2 notas por tempo, passa para 4 notas por tempo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, 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 Dó. Isso eu estou fazendo na ordem ascendente, né? Eu poderia fazer também na ordem descendente, né? Então, seria o contrário. Então, seria Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Até eu tenho dificuldade de falar rápido. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Treinar isso aí, beleza? Esse seria o primeiro ciclo, tá? E outra coisa, por que, Johnny? Nossa, mas eu sei, tá? A sequência das notas, é só pensar um pouquinho. Primeiro que, eu já falei para vocês, na hora de tocar a gente não pensa, tem que ser automático. Então, quanto mais automático as coisas musicais ficam para você, melhor, porque isso vai melhorar muito a sua performance, sua improvisação e tudo mais, né? E essa sequência aqui, ela, né, nessa direção, é a sequência das segundas, né? O Dó, qual que é a segunda de Dó? É o Ré. Qual que é a segunda de Ré? É o Mi. Por aí vai. Na ordem oposta, você estaria fazendo a sequência das sétimas. Né? Então, quem que é a sétima de Dó? É o Si. Quem que é a sétima de Si? É o Lá. Né? Então, se você faz a sequência dos graus conjuntos, né, de forma descendente, você está fazendo a sequência das sétimas.
né? A sequência dos sétimos graus, né? Quando você está fazendo ascendente, você está fazendo a sequência das segundas, tá certo? Qual que é o segundo ciclo que eu considero muito importante, tá? É o ciclo das terças. Então, aqui seria, ó, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá. Mesma coisa, você vai treinar esse ciclo, né, de forma ascendente e de forma descendente. Então, mesma ideia do exercício lá, né? Vou fazer 2 notas por tempo, tá? Porque já deu para entender a ideia, né? Então, ó, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá. É legal quando a gente faz assim, parece que o ciclo sempre começa na nota seguinte, né? Então, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, né? Sempre vai começar na nota seguinte. Então você sempre começa de um ciclo diferente, né? Então nessa direção seria um ciclo de terças. E isso aqui, ó, esse ciclo em primeiríssimo lugar aqui vai ser o ciclo mais importante para a aula de hoje, né? Que a gente vai falar de campo harmônico maior, tá? Então vocês colhem aí para poder entender isso direitinho. Só que quando a gente faz esse ciclo ao contrário, a gente está fazendo, na verdade, o ciclo das sextas. Né? Em vez de eu fazer Dó, Mi, Sol, Si, e aí, Paulão, bom de massa? Em vez da gente fazer Dó, Mi, Sol, Si, Ré, se eu fizer ao contrário, eu estou fazendo a sequência das sextas, né? Dó, Lá, Fá, Ré, Si, Sol, Mi, Dó, Lá, Fá, Ré, Si, Sol, Mi, Dó, Lá, Fá. Ou seja, quem que é a sexta do Dó? É o Lá. Quem que é a sexta do Lá? É o Fá. Quem que é a sexta do Fá? É o Ré. E por aí vai, né? Então, você pegando essa sequência, você vai conseguir ter automatizado, né, a ordem das terças e a ordem das sextas. E o último ciclo importante aqui, todos os 3 ciclos aqui são importantes você ter automatizado, tá? O último aqui é o ciclo das quintas e das quartas, né? Então, Dó, Sol, Ré, Mi, Si. Mesma coisa, se eu for nessa direção aqui, eu vou tá seguindo um tipo de intervalo e na outra direção eu vou estar seguindo outro tipo. Então, nessa direção aqui eu estou seguindo a ordem das quintas e na outra direção eu estou seguindo a ordem das quartas. Essa sequência é super importante, principalmente no que eu passei para vocês ontem. E se você não viu a aula de ontem, você tem que se inscrever no link da minha bio, tá? Tem que ir lá na minha bio, se inscrever lá no curso DSM Pocket gratuito, escrever seu e-mail que eu mando as aulas gravadas lá para você, tá? Mas na aula de ontem eu mostrei, né, a sequência dos sustenidos e a sequência dos bemóis para a gente poder pensar nas tonalidades, né? Quando a gente entende as tonalidades as tonalidades maiores, né, por números de acidentes, né, quanto mais acidentes vai tendo, né, um sustenido, 2 sustenidos, 3 sustenidos, quanto mais acidentes você vai tendo, né, quer dizer, não é quanto mais, né, à medida que os acidentes vão aumentando, você vai mudando de tonalidade. Então, se você tiver isso automatizado, você souber, né, tipo assim, quando tem 2 sustenidos, quais são eles? É o Fá e o Dó. Né? Quando tem 5 sustenidos, se você souber isso vai facilitar muito. E esse ciclo aqui é o que vai te dar essa automatização, de você saber, né? A música tem 5 sustenidos, né? É só você lembrar. Você tem que lembrar também, né, que para pensar no sustenido sempre começa do Fá, né? Mas ó, tem 5 sustenidos, se eu sei a ordem direitinho, né? É só eu fazer a ordem. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá. Então são esses os 5 sustenidos que vai ter na tonalidade de 5 sustenidos, que no caso é Si, né? Mas isso foi assunto para ontem, tá? Mais uma vez aí. Se você quiser ver essa aula, se inscreve aí no link da minha bio para receber as aulas gravadas, tá certo? E aí a mesma coisa, gente. Você vai fazer esse exercício nessa direção e na outra direção, tá? Só um exemplo prático aqui de novo para matar isso aqui, né? Então, fazendo as quintas, né? Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol. Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, né? Vou fazendo essa sequência
Se isso estiver automatizado, eu vou conseguir pensar rápido nas quintas, vou conseguir pensar rápido nas quartas, tá certo? Olha aí, ó. Tô gostando, terceiro dia que acompanho. Maravilha, gente. Vamos junto aí. Top demais. Tá? Então, olha só, gente. Esse é o exercício dos ciclos. Isso aqui, eu acho que todo mundo que é músico tem que ter isso aqui. Isso aqui é tipo tabuada, sabe? Tabuada. Por que a gente aprende tabuada na escola? Para a gente ter rapidez de raciocínio na hora de fazer os cálculos mais complicados, né? E por isso que a gente aprende a tabuada. Eu acho que eu aprendi a tabuada na segunda série ou na primeira série, não sei, lá quando eu estava no colégio, né? Tabuada é no início do aprendizado da matemática. Então é a mesma coisa aqui, né? Se você quiser crescer como músico, você tem que ter a parte de tabuada bem resolvida. Isso aqui é a tabuada da música, tá certo? Agora, um outro exercício que eu quero passar para vocês aqui de tabuada também é o jogo dos intervalos, que eu gosto sempre de falar para os meus alunos fazerem aí. O que está comentando aqui? Ó, matéria, professor, o lance de não se confundir na hora do acorde também. Exatamente, eu vou chegar aí já, tá? Daqui a pouquinho nós já vamos entender, principalmente, né, o ciclo das terças aqui. O que é o jogo dos intervalos? É o seguinte, você vai criar 2 decks de cartas. Então você vai pegar lá um papelzinho, você vai cortar, né, o primeiro deck de cartas aqui, ó. Eu vou fazer bonitinho aqui para vocês visualizarem. No primeiro deck de cartas que você vai criar, você vai simplesmente colocar as cifras de cada grau, né? Então você vai montar aqui um deck de cartas com 7 cartas. Cada carta dessa vai ter, né, a cifra de um dos graus. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, beleza? Eu pus aqui o Lá, que é a letra A. Começa o ciclo aí, né? Então, esse é o primeiro deck. O segundo deck, você vai fazer com todos os intervalos. Então, mais uma vez aí, ó. Você que não pegou a primeira aula de intervalo, se inscreve no link da minha bio, tá? Para você ver a primeira aula que eu falei sobre os intervalos. No segundo deck, você vai colocar todos os intervalos possíveis lá, tá? Que eu ensinei na aula lá, né? Teoricamente, assim, né? A gente teria, se a gente tem 12 distâncias entre uma nota fundamental e as outras, a gente teria 12 intervalos, né? Mas na verdade, quem assistiu a aula aí viu que é muito mais. Então, nesse deck aqui, você vai escrever todos os intervalos. Eu vou colocar aqui, hipoteticamente, a terça maior, por exemplo, tá? Então você vai ter um primeiro deck com os nomes dos graus e um outro... Não estou achando o link, professor. Olha só, você vai entrar na minha bio, tem um link lá para ir para o meu site. Quando você entra no meu site, tem um botãozão azul lá, o primeiro botão escrito assim, DSM Pocket. Você vai clicar naquele botão e vai escrever seu e-mail lá. Entendeu? Esse aqui é o processo. Eu vou voltando aqui então. Aí, como que você vai fazer isso aqui, gente? Isso aqui é um jogo, mas na verdade é um estudo, tá? Você vai pegar o primeiro deck aqui e vai sortear lá e vai tirar uma carta. Por exemplo, saiu lá a carta Mi. Beleza. Aí você vai sortear outra carta aqui desse deck. Então você já sabe que o grau é Mi. Que, na verdade o grau não. Você vai saber que aqui é a fundamental, tá? Então é importante você entender o seguinte. Esse deck aqui vai ser o deck das fundamentais. Ah, peraí, eu falei errado. Aqui você não vai fazer só o nome dos graus, você vai fazer o nome de todas as 12 notas, tá? Vou escrever aqui em cima para não ficar confuso aí para vocês. 12 notas. Eu sei que eu falei lá na primeira aula que tem 21 notas, mas, enfim, vamos pensar mais simples, né? Pensa todas as notas naturais e as outras bemolizadas, né? Poderia ser assim, ó. Dó, Ré bemol, Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Sol bemol, Sol, Lá bemol, Lá, aí o Si bemol, Si e o Dó, né? Escreve um deck de cartas com todas essas notas assim, tá? Esse aqui. Aí, você vai sortear uma notinha daqui, sendo a fundamental do intervalo. Então, vamos lá. Você sorteou e saiu a nota Ré bemol. Pegou a nota Ré bemol do primeiro deck. Aí você vai sortear uma carta do segundo. Aí no segundo deck vai aparecer lá
sei lá, que você vai ter que, vai aparecer a carta da quinta justa. Aí, qual que é a ideia? Assim que você sortear as duas cartas, você tem que pensar no intervalo. Então, Ré bemol, quem que é a quinta justa de Ré bemol? Entendeu? Esse é o exercício. Aí você vai ter que pensar, né? A ideia é que você trabalhe esse joguinho de cartas aqui até que isso fique o mais automático possível, tá? Né? Então você tá lá com as cartas na mesa aqui, pegou uma daqui, pegou uma de cá, viu as duas cartas, você já tem que... Né, a meta aí é você olhar para as duas cartas e já saber falar rapidamente qual é a nota do intervalo, né? Peguei a primeira, dó. Peguei a segunda, quinta diminuta. Qual o intervalo? Qual a nota que é a quinta diminuta de dó? Eu já tenho que saber falar que é um sol bemol. Entendeu? Essa é a ideia, gente. Não é complicado, né? Eu usei isso aqui durante muito tempo na minha vida para poder treinar essa questão dos intervalos, né? Porque quando a gente simplesmente fica tentando imaginar os intervalos, a gente já cria lógicas na nossa cabeça, né? A ideia das cartas é que elas criam uma aleatoriedade, né? No momento de aparecer as notas para você. E isso é muito bom, porque te coloca sempre em situações em que você já não tinha um planejamento de raciocínio antes, né? Então aí realmente você vai crescer em conhecimento fazendo isso. Tem algum aplicativo que tem essa didática? Eu não conheço nenhum aplicativo que faça isso. Inclusive, se alguém quiser fazer um aplicativo com esse joguinho, tá? Fica a dica aí, né? Eu iria baixar com certeza. Mas vamos lá, então agora falando diretamente sobre campo harmônico maior. Já vou adiantando que a minha abordagem na aula de hoje será diferente de tudo que vocês já viram, tá? E eu estou falando isso, como é que fala? Sei lá, com marketing não. Eu vou falar isso aqui para vocês, porque eu sei que a forma como a gente aprende geralmente é uma forma que sempre está faltando muito pedaço, né? A gente entende algumas coisas, aí o professor deixa para explicar umas coisas lá na frente e não precisa, tá? Então, eu já vou explicar muitos conceitos aqui que você já vai entender muita coisa já complexa da harmonia sem precisar, sem que você precise ver isso lá num estágio mais avançado. Você já pode ver isso agora, tá? Gente, deixa eu só caminhar com a aula aqui. No finalzinho eu abro aí para perguntas, aí se vocês quiserem participar junto comigo aqui ao vivo e fazer perguntas, no finalzinho aí, os últimos 10, 15 minutos eu vou abrir um tempo assim, tá? Vamos lá. Seguinte, vamos pegar aqui o nosso amigo modo maior de dó, que é o mais fácil de todos pra gente pensar, mas eu poderia pegar qualquer modo maior aqui para exemplificar, tá? E outra coisa, eu não estou fazendo as aulas falando de partitura, porque, enfim, em 12 aulas é bem complicado ensinar partitura, né? Eu tenho um curso online, eu tenho um curso pago, né, onde eu ensino tintim por tintim essa parte, mas não dá tempo de eu falar nesse curso aqui agora. O Olivan está perguntando se eu vou deixar a live salva. É o seguinte, as lives não estão ficando salvas aqui no Instagram. Para você receber ela, você tem que ir lá no link que tem na minha bio aqui no Instagram e se cadastrar lá. Então entra lá no link, você vai ver um botãozão azul lá escrito DSM Pocket. Entra lá, cadastra o seu e-mail que eu mando as gravações para você. Beleza? Então vamos lá, pegando aqui o modo de dó, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Tá certo? Isso aqui é o modo maior de dó maior, tá? Como eu mostrei para vocês na aula na aula passada, né? Se eu quisesse pensar no modo de qualquer outra nota, aí eu teria que saber quais são os acidentes que tem dentro daquele modo, né? Então, o modo de sol seria o modo com sustenido e por aí vai, tá? Mas nós vamos focar no modo de dó, porque didaticamente é muito mais fácil visualizar as coisas com ele, tá? Mas você pode aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui hoje com o modo de qualquer outro modo maior, tá certo? O que acontece, gente? Como que a gente monta acordes, tá? O que é campo harmônico, na verdade? Vamos falar a definição de campo harmônico. O campo harmônico tem como existir sem que você defina um modo maior ou um modo simplesmente, né? Tem como existir um campo harmônico sem um modo de base? Não, tá? Isso, pouca gente entende isso, né? Não é um raciocínio muito, como é que eu posso dizer?
muito direto, mas é real, né? O campo harmônico ele depende de um modo, ou, né, usando uma linguagem que a maioria das pessoas vai entender, o campo harmônico depende de uma escala, tá? Mas eu não gosto dessa nomenclatura pelas razões que eu já expliquei nas aulas anteriores. Então o campo harmônico depende de um modo. Depois que eu escolhi um modo, aí sim eu consigo montar um campo harmônico, tá? E como que eu monto esse campo harmônico, né? Primeiro, vamos lá. O que é um campo harmônico? Campo harmônico são os acordes que eu posso montar a partir de um determinado modo. Então eu já escolhi o meu modo aqui, agora eu vou montar acordes com esse modo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou construir um acorde em cima de cada um dos graus do modo. Então esse grau vai ter um acorde próprio dele, esse grau vai ter um acorde próprio dele, esse aqui vai ter um acorde próprio dele, por aí vai. Todos os graus terão um acorde próprio de cada um deles, tá certo? E como que nós fazemos isso? Como que a gente monta acordes? A gente monta acordes colocando uma nota em cima da outra, né? Um acorde ele é simplesmente um empilhamento de notas. Então se eu tenho um Dó maior aqui, ó, Dó. O que eu fiz aqui? Eu escolhi uma nota para ser o ponto mais grave, né, do acorde. Depois eu coloquei uma nota em cima dessa aqui, que é um pouquinho mais aguda. Depois eu coloquei outra nota em cima dessa aqui também, que é um pouco mais aguda que essa. Depois eu coloquei uma outra nota ainda por cima. Então aqui eu tenho um acorde, né? Então o acorde é um empilhamento de notas. Esse empilhamento pode ser feito de várias formas, de várias assim, né? As mais comuns, talvez as únicas que realmente vão ser usadas na prática é o empilhamento de terças e de quartas, né? Então, já existe na teoria musical você montar acordes empilhando quartas, ou seja, eu pego uma nota aqui, aí eu coloco a quarta dessa aqui em cima dela e depois a quarta dessa aqui, né? Que seria a quarta da quarta, só para explicar para vocês aqui. Então, coloquei a quarta do Dó em cima dele, que é o Fá. Depois o que eu vou fazer? Eu vou colocar a quarta do Fá em cima dele também, que no caso aqui é a nota Si. Tá? Isso seria um acorde quartal, que a gente chama, tá? Mas não vou entrar nesse mérito aqui nessa aula não, só para você saber que o empilhamento não precisa necessariamente ser do jeito que eu vou ensinar durante essa aula inteira para vocês. A gente pode empilhar em quartas, né? A forma mais comum de empilhamento, né, de notas é empilhamento de terças. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai pegar a nota que você quer montar o acorde dela, você vai colocar em cima dela a terça dela e depois vai empilhando outras terças. Então, vamos pensar aqui no sistema, no tipo de acorde mais simples que existe, que é o que a gente chama de tríade, tá? A tríade é o acorde de 3 notas. Por que eu falei que é o tipo de acorde mais simples que existe? Porque se eu tiver só 2 notas, isso não configura um acorde, isso é só um intervalo harmônico. Né? Para eu ter um acorde eu preciso ter 3 notas. Então vamos lá, eu empilei aqui em cima do Dó a terça dele, vou colocar a terça dele aqui. E qual que seria a próxima nota depois do Mi? Seria a terça do próprio Mi, que é a nota Sol. Tá certo? Então, ó, Dó, Mi e Sol. Isso aqui já configura o acorde do primeiro grau do modo maior de Dó. Tá certo? Então o acorde de Dó é o acorde que tem dentro dele as notas Dó, Mi e Sol. Né? Poderia aqui, Johnny, ser um Sol sustenido? Não, não poderia. Poderia ser um Mi bemol? Não, não poderia. Mas por que não poderia? Porque você está vendo um Sol sustenido aqui dentro do modo? Você está vendo um Mi bemol aqui dentro do modo? Não, você não está vendo. Então, se você não está vendo, você não pode usar um Mi bemol Sol sustenido aqui. Você só pode usar no empilhamento aqui, em cima de cada grau, as notas que estão no modo. Isso é o campo harmônico, tá? É assim que a gente monta o campo harmônico. E aí, você já entendeu a lógica do que eu fiz aqui, a gente vai fazer a mesma coisa com todos os outros graus, né? Então, vou pegar a terça do Ré, que é o Fá, aí a terça do Fá, que é o Lá. Ó, nossa, que Lá que foi esse aqui? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá. Beleza? Então aqui estão montados todos os acordes, tá?
Só que, se você é uma pessoa que não tem conhecimento de formação de acordes, você deve olhar para essas informações aqui e falar assim, tá, isso, e o que isso aí tem a ver com a minha vida, né? Bom, cada acorde desse aqui, com essas notinhas, forma um determinado caráter de acorde. A gente, para tríades, pensando em acordes de 3 notas, a gente tem 4 caráteres de acordes, ou seja, 4 formas de existir, né? As tríades têm 4 formas de ser. Quais são elas? A gente tem a tríade chamada de maior, a tríade menor, a tríade diminuta e a tríade aumentada. Tá? São os 4 tipos de tríades que nós temos. O que define uma tríade maior? O seguinte, a tríade maior ela é formada por uma nota fundamental, né? Todos os acordes aqui têm uma nota fundamental. Vamos prestar atenção. Se eu estiver pensando no modo de Dó, quem que é a fundamental do modo? É a nota Dó. É a nota que está fundamentando o modo. Agora, quem é a fundamental que está, né, dando fundamento para esse acorde aqui? Continua sendo a nota Dó. Mas nesse caso aqui, quem que é a fundamental aqui? É o Ré. Já mudou a consideração. Porque aqui eu estou pensando na fundamental da construção do acorde. Então, a nota que está fundamentando esse acorde aqui é a nota Ré. Aqui, a fundamental é a nota Mi. Aqui, a fundamental é a nota Fá e por aí vai. Tá? Então, o acorde maior ele é formado de fundamental, terça maior e quinta justa. Né? Mais uma vez, na primeira aula, né, do início da semana, eu falei sobre os intervalos. Se você precisar de ver esse conteúdo aí, é só entrar no link da minha bio e se inscrever lá no botãozão azul que está lá escrito DSM Pocket, que você vai ter acesso a essa aula. Né? O que isso aqui significa, gente, em termos de empilhamento de terças, como eu acabei de explicar para vocês? Isso significa o seguinte, que entre a fundamental e a terça eu tenho, obviamente, uma terça maior, né? O próprio nome já está dizendo. Mas entre a terça maior e a quinta justa, eu tenho uma terça menor. Tá certo? Então, o que faz um acorde ser maior é se a primeira terça dele é maior e a segunda terça dele é menor. O acorde menor, o que vai fazer ele ser um acorde menor? Exatamente o inverso do acorde maior. Ele tem que ser o inverso do acorde maior. A primeira terça dele vai ser uma terça menor. E a segunda terça dele vai ser uma terça maior, né? O que não vai me gerar necessidade de ter um outro tipo de quinta aqui, tá? Porque se você for prestar bastante atenção nesse tipo de acorde e nesse, né? O que está acontecendo aqui? Por que mudou a distância da terça em relação à fundamental ou à quinta nesse caso aqui? Foi só porque eu mudei a terça um semitom no caso aqui eu mudei um semitom para baixo. Mas as outras duas notas permaneceram no mesmo lugar. A fundamental continua sendo fundamental e a quinta justa continua sendo quinta justa, né? Só tem esse ajustezinho que eu faço ali no meio, né? No acorde maior a terça fica um pouquinho para cima, no acorde menor a terça fica um pouquinho para baixo. A tríade diminuta, tá? Como que é a formação dela? Também é super simples. Na verdade é mais simples do que esses casos aqui, né? Ah, e outra coisa, eu tenho que pôr aqui do ladinho aqui para ficar visível. Terça menor e aqui uma terça maior. A tríade diminuta, gente, é simplesmente o seguinte, você vai ter duas terças menores. Em vez de você ter essa complicação que você teve aqui, de ter uma terça maior, uma terça menor, saber qual que é a diferença, aqui você vai ter duas terças menores. Então a primeira terça é menor, né? E a segunda terça vai ser menor também. Ou seja, a quinta, agora, em vez de ser justa, ela vai ser diminuta. Então o acorde diminuto ele é formado por duas terças menores. E o acorde aumentado é o inverso do diminuto. Em vez dele ser formado por duas terças menores, ele vai ser formado por duas terças maiores. Tá? Então a gente vai ter fundamental, terça maior e quinta aumentada. Tá? Beleza? Então, recapitulando, a tríade maior ela tem uma terça maior embaixo e uma terça menor em cima.
A tríade menor é o inverso disso. Ela tem uma terça menor embaixo e uma terça maior em cima. A tríade diminuta tem duas terças menores, né, de tamanho igual, e a terça aumentada tem duas terças maiores, de tamanho igual também. Tá certo? No campo harmônico maior, quais são os tipos de tríades que aparecem? Aparece esse tipo aqui, esse tipo aqui e esse tipo aqui. Esse tipo aqui, que é a tríade aumentada, não aparece, portanto, nós não vamos nos preocupar com ela por agora. Nós vamos pensar nela quando a gente for falar de tonalidade menor, tá? Que vai ser daqui uns dias aí. Ainda não sei qual dia que será. Tá certo? Então vamos lá. Tendo entendido a formação dos acordes, agora a gente já pode analisar esses acordes aqui de cima, tá? E aí você vai entender, então, de fato, o que está acontecendo aqui quando eu monto essas tríades. Vamos pensar no primeiro grau aqui, ó. Qual acorde que foi formado aqui? Do Dó para o Mi, eu vou falar bem rápido, gente, porque o curso ele é um express mesmo, não tem como eu ficar enrolando demais aqui, tá? Mas depois, se você quiser as gravações das aulas, só apertar no link da minha bio lá para se cadastrar. Você pode rever a aula com calma, tá? Mas eu vou fazer bem rápido aqui para a gente não ficar preso em alguns pontinhos, tá? Então, ó, do Dó para o Mi, eu tenho uma terça maior, tá? Tem uma terça maior, não vou escrever aqui não, porque senão vai ficar muita informação. Do Dó para o Mi eu tenho uma terça maior e do Mi para o Sol eu tenho uma terça menor. Isso configura um quê? Isso configura um acorde maior, tá? Então eu vou colocar as cifras aqui embaixo para você visualizar, tá? Aqui é um acorde maior, então a cifra do acorde maior é simplesmente a letra sozinha aqui, do jeito que está aqui. Isso aqui é um Dó maior, então, tá certo? Porque primeiro eu tinha uma terça maior e em cima eu tive uma terça menor. Vamos ver o segundo acorde. Eu tenho aqui, ó, uma terça menor e depois eu tenho uma terça maior. Do Ré para o Fá eu tenho uma terça menor e depois eu tenho uma terça maior. Então aqui eu tenho um acorde menor, tá certo? Por conta disso, a cifra dele será assim, né? Ré menor. Eu coloco a cifra do Ré e um Mzinho minúsculo aqui para mostrar que é um Ré menor. Vamos lá. Terceiro acorde. Eu tenho aqui uma terça menor entre o Mi e o Sol e depois eu tenho uma terça maior entre o Sol e o Si. Tá certo? Isso configura o quê? Um acorde menor. Terça menor com a terça maior em cima. Então aqui eu tenho um Mi menor. O Vitor está pedindo aí para eu deixar a live salva. Eu não deixo eu não deixo a live salva no Instagram. Para você receber as gravações de todas as aulas, entra no link da minha bio e se inscreve lá no botãozinho azul que aparece lá, tá? Só se você entrar lá para cadastrar, que aí você vai receber a gravação de todas as aulas. Todo dia eu estou fazendo aula, vou terminar só no dia 29, então vai ter muita aula aí. Vamos lá, acelerando mais ainda, tá? O Fá. Do Fá para o Lá eu tenho uma terça maior, do Lá para o Dó eu tenho uma terça menor, isso aqui é um acorde maior. No Sol aqui, do Sol para o Si eu tenho uma terça maior, do Si para o Ré eu tenho uma terça menor. Então isso aqui é um acorde maior também, tá certo? No caso aqui, ó, do Lá para o Dó eu tenho uma terça menor e do Dó para o Mi eu tenho uma terça, quer dizer, desculpa. Do Lá para o Dó eu tenho uma terça menor, do Dó para o Mi eu tenho uma terça maior. Isso configura um acorde menor. Tá certo? E aqui na frente é o único caso de acorde que não é nem maior e nem menor dentro do campo harmônico. Tá? Por quê? Porque ele tem duas terças menores. Do Si para o Ré eu tenho uma terça menor e do Ré para o Fá eu tenho uma terça menor também. E aí a cifra dele, por enquanto, vai ficar assim, ó. Si menor com quinta diminuta. A minha cifragem é um pouco diferente da cifragem que você vê por aí, né? Geralmente o povo colocaria assim, bemol 5, para falar que é a quinta diminuta. Eu não gosto dessa cifragem, tá? Mas isso é uma cifragem minha, não quer dizer que você não possa usar a mais comum. Eu prefiro cifrar assim, ó, 5Dzinho, minúsculo, né? Que aí tá falando o que é uma quinta diminuta. Explica mais claro um pouquinho, professor. Gente, eu já expliquei a parte de intervalos e tudo
já nas aulas anteriores. E não dá para eu poder ficar falando nos mínimos detalhes, senão eu não vou terminar o conteúdo da aula de hoje, tá? Pega aí a gravação das aulas de novo aí, né? Como eu falei, lá no link da minha bio, se inscreve lá, manda o seu e-mail que eu mando as aulas anteriores. Eu já gravei 3 horas de aula falando sobre intervalos, sobre a formação dos modos e tudo mais, tá? Então, como é um curso, eu preciso caminhar com conteúdo aqui, e aí você, se você tiver um pouquinho perdido nessa questão de intervalos, se inscreve aí e assiste a primeira aula que eu falei tintim por tintim sobre intervalos, tá certo? Mas vamos lá. Então, olha só, pensando em tríades, é assim que você pensa no campo harmônico, tá certo? É assim que você pensa no campo harmônico. Só que aí a pessoa pode falar assim, Johnny, esse campo harmônico aí é o de Dó, né? O das outras tonalidades vai ser diferente? Não será em questão dos acordes. Os acordes sempre serão assim. Por conta disso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar o campo harmônico com a cifragem de Dó e vou colocar uma cifragem que eu gosto de usar, que é a cifragem numérica, que é uma cifragem que vai te dar o norte para todas as tonalidades, tá? Então, em vez de eu colocar aqui, primeiro grau, colocar a cifragem de algum grau, né, de alguma nota, eu coloco simplesmente aqui, ó, 1, né? Você pode colocar em algarismos romanos, igual eu estou fazendo aqui, ou, na verdade, eu vou fazer do outro jeito aqui, que popularmente ele é mais famoso. Tem um sistema de cifragem que se chama Nashville System, que é um sistema que o pessoal lá de Nashville usa para cifrar músicas, principalmente músico de estúdio, quando o cara precisa tocar uma música e às vezes precisa mudar a tonalidade na hora, ele usa esse tipo de cifragem numérica. Então aqui ele vai colocar, né, que o primeiro grau é maior, ó, só o númerozinho 1. Aqui ele vai pôr 2M, né, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto grau maior, quinto grau maior, sexto menor e o sétimo menor com quinta diminuta. Tá certo? Por que que eu gosto da cifragem numérica? Porque, como eu acabei de dizer para você aqui, a formação dos acordes em todas as tonalidades será a mesma. Então, se você está em Sol maior, qual é o acorde do segundo grau de Sol maior? É um acorde menor. É Lá menor, no caso. Né? Aqui, ó. Se você tiver em Lá bemol maior, qual é o acorde do quinto grau de Lá bemol maior? É um acorde maior, que no caso é Mi bemol maior. Tá? Então, isso aqui é uma fórmula para todos os campos harmônicos de todas as tonalidades maiores. Tá certo? Vamos lá, eu vi uma pergunta aqui, é bem no Ré. Escreve a sua pergunta de novo que eu não entendi muito bem o que você disse não, tá? Pode escrever aí. Então olha só, aqui nós temos agora, né, um sistema que foi criado. E isso aqui, gente, é o que a gente chama de campo harmônico maior. Toda tonalidade maior seguirá essa regra. O primeiro acorde será maior, o segundo será menor, o terceiro será menor, o quarto será maior, o quinto será maior, o sexto será menor e o sétimo será menor com quinta diminuta. Mas a melhor forma de você decorar isso é entender que existem 3 grupos de acordes. Sempre quando você tiver que decorar coisas, entender coisas, sempre tenta agrupar em grupos lógicos para ficar rápido o seu raciocínio. Então, no campo harmônico maior nós temos 3 tipos de acordes: maior, menor e menor com quinta diminuta. Pronto. Quais são os maiores? Tá? Primeiro, quarto e quinto. Quais são os menores? Segundo, terceiro e sexto. E qual é o menor com quinta diminuta? O sétimo. Então, você tem 2 grupos grandes, né? Os grupos dos acordes maiores e os dos menores, e um que é o do acorde menor com quinta diminuta, que só tem um acorde, tá? Só o campo harmônico de Ré, o de Mi, olha só, todos, eu acho que talvez eu vou responder do jeito que eu estou entendendo. Todos os campos harmônicos seguem desse jeito aqui, tá? Não tem diferença de um para o outro, tá? Todos serão assim. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Isso aí é a montagem do modo maior. Eu falei sobre isso na aula passada. Né? É assim que a gente monta o modo, não o campo harmônico, tá? O campo harmônico é do jeito que eu expliquei para vocês. Agora vamos para frente.
Até agora, o que acontece? Quando você está estudando isso aqui, o professor ele vai parar nesse ponto, vai fazer você gastar um tempão ali estudando música só, falando de tríades e tal. Mas eu não julgo que isso seja tão necessário assim. Você já pode pensar no raciocínio todo completo, né? E depois na sua prática musical você ir descobrindo como que isso acontece. Porque o que acontece? Eu não expliquei para vocês que a gente pode ir colocando uma terça em cima da outra. Por que isso teria que parar em 3 notas? Eu não preciso parar em 3 notas, eu posso continuar aqui, né? E aí a gente vai agora pensar num outro tipo de acorde, que é o que a gente chama de tétrade, tá? Então, ó, primeira categoria são as tríades, são os acordes de 3 notas. Deixa eu só ver a hora aqui rapidinho, para não me perder, tá? Beleza, temos 20 minutos ainda, dá para falar tranquilo sobre isso aqui. Então, ó, primeiro tipo de acorde são as tríades, que são esses acordes que eu montei aqui. O segundo tipo seria o que a gente chama de tétrades, que é quando a gente empilha uma terça acima da terça que já está aqui, né? da quinta. Quando a gente faz isso, a gente coloca a sétima no acorde, né? Então, se eu colocar aqui em cima do Sol mais uma terça, o que vai acontecer aqui? Entre o Dó e o Si, eu tenho o quê? Uma sétima maior. Tá certo? Uma sétima maior. Então, esse primeiro acorde, ele vai se tornar um acorde maior. Ele já sabia que ele era um acorde maior por causa da tríade. Só que agora eu sei que ele é um acorde maior com sétima maior. Vou afastar um pouquinho aqui para dar para escrever melhor. Então, o acorde do primeiro grau é um acorde maior com sétima maior. Tá? Gente, eu vou responder as perguntas daqui a pouquinho. Deixa eu terminar esse raciocínio aqui. Nos últimos 10 minutos eu respondo para vocês, eu prometo. Tá? Aí, olha só. Segundo grau. Vou colocar mais uma terça por cima aqui. Ré, Fá, Lá, Dó. Qual é, né, a distância que tem entre o Ré e o Dó? É uma distância aqui, no caso, de 5 tons, que configura uma sétima menor. Então, esse acorde do segundo grau, ele será, né, menor, como já está aqui, com uma sétima menor. E na cifragem, quando a sétima é menor, a gente só põe o número 7. A gente não indica mais nada, igual a gente indicou aqui para a sétima maior. Aqui eu indiquei a sétima maior. Aqui eu só estou indicando que ela é menor, simplesmente colocando o número. É assim que a gente faz na cifra, tá? Então, viu um 7 com um Mzão do lado, é uma sétima maior. Viu um 7 sozinho, é uma sétima menor. Tá certo? Nesse acorde aqui de terceiro grau, ó, a gente vai ter Mi, Sol, Si. Qual que vai ser a próxima terça? Vai ser a nota Ré. E agora eu vou dar uma acelerada de novo para a gente poder terminar, tá? Mi, Sol, Si, Ré. Eu já sei que isso aqui é uma sétima menor. Sendo uma sétima menor, eu vou cifrar assim, ó. Terceiro grau menor com sétima, tá? Aqui, ó, Fá, Lá, Dó, Mi. Coloquei a sétima, eu sei que essa sétima é uma sétima maior em relação ao Fá. Então esse acorde ele é um acorde maior com sétima maior. Mesma coisa aqui, Sol, Si, Ré, Sol, Si, Ré, Fá. Eu tinha falado Fá aqui antes, né? Eu acho que eu me embolei tudo, mas enfim. Fá, Lá, Dó, Mi, aqui é o Mi. O Fá é uma sétima menor em relação ao Sol, tá? Então, o quinto grau, a partir desse momento, ele passa a ter uma posição especial, porque ele é o único acorde dentro do campo harmônico que é maior, mas tem uma sétima menor na construção dele. Tá certo? Vou pôr mais uma aqui, né? Lá, Dó, Mi, Sol. O Sol, entre o Sol e o Lá, a gente tem uma sétima menor, então aqui seria uma sétima menor. E aqui, no acorde de Si, a gente tem Si, Ré, Fá, Lá. Mais uma vez, entre o Si e o Lá, a gente tem uma distância de uma sétima menor, tá? Aí, nesse caso, para não ficar confuso a escrita do acorde, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pôr aqui que o acorde é, né, menor, com a sétima menor, está indicado aqui, e aí a quinta diminuta eu vou colocar ela, eu posso fazer isso de duas formas. Posso colocar entre parênteses, né, para deixar ela
como um anexo ao acorde, assim, né? Como uma informação extra. Ou eu posso fazer sem parênteses pequenininho, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu já vou explicar para vocês agora por causa do finalzinho da aula. Por que eu faço assim. Tá? Então aqui o acorde é menor com sétima e quinta diminuta. Beleza? Agora, gente, vamos para a parte final da aula, que é uma parte que muita gente não sabe, tem dúvida, tá? Ah, e outra coisa que eu quero fazer uma observação, fiz já pensando nas tríades, mas falando das sétimas também, só para fechar, deixar amarradinho esse assunto. Olha só, gente, eu estou pensando aqui, o Gabs aqui, né, tá com uma pergunta, pode ser que eu acabe indo até o final do tempo da live, para terminar de explicar isso que eu vou explicar aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou terminar e aí eu vou abrir a live de novo e aí vocês perguntam, tá? Se vocês quiserem. Aí eu vou gastar uns 15 minutinhos para perguntas. Pode ser assim? Eu acho que vai ser melhor porque eu vou ficar menos preocupado. Vamos lá. Eu não estou entendendo direito o que você está falando aí, Santos. Tá difícil. Mas olha, vamos lá. O que acontece, gente? Os acordes, tá? Isso aqui é o que a gente vai pensar em termos de acordes, tríades e tétrades, tá? Só que na sétima eu não entendi. A sétima é quando você coloca mais uma terça só em cima do acorde. O acorde mais simples é a tríade, é fundamental, terça e quinta. Eu posso colocar mais uma aqui, do segundo grau, tá? Me pergunta na hora das perguntas aí depois que vai ficar melhor, tá? Vamos lá, os acordes são tríades e tétrades. Só que, gente, vocês já entenderam que para fazer a formação dos acordes você tem que ir empilhando terças? O que você precisa entender e que a maioria das pessoas não te falam? É que você pode continuar esse processo. Só que na continuação desse processo a gente não vai falar que essas próximas notas que vão ser acrescentadas, a gente não vai chamar elas de notas do acorde. A gente vai chamar elas de o nome, tá? Que eu acho que é o nome mais apropriado, são extensões superiores. Extensões superiores, tá certo? Isso aqui é o nome que no mundo inteiro é chamado. Quando a gente vai falar de nona, de 11ª, 13ª, a gente chama isso de extensões superiores, né? Em inglês a gente fala upper extensions. Só que aqui no Brasil, não sei porquê, a gente fala tensões, tá? Então, assim, para você não ficar perdido no seu aprendizado musical, entenda que quando os caras falarem de tensões, eles vão estar falando disso que eu vou falar agora. Mas eu considero o nome, tá? Eu considero o nome mais apropriado extensões superiores. Tá certo? Extensões superiores. É isso que eu acho que é a melhor nomenclatura. Tendo falado isso, agora vamos pensar nas extensões superiores então. Porque é o seguinte, como eu mostrei, como a gente está seguindo o raciocínio, a gente pode pôr uma terça em cima da outra, tá? O que vai acontecer? Em cima de cada um desses graus aqui, se eu for fazendo isso, eu vou acabar com as notas da própria escala. Então, ó, Dó, Mi, Sol, Si. Então aqui eu tenho fundamental, terça, quinta e sétima. Se eu puser mais uma terça por cima, o que eu vou ter? Eu vou ter a nona. Então, Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Tá certo? Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Eu posso colocar mais outra? Posso, se eu quiser, né? Seria qual nota? O Fá. O Fá seria a 11ª. Eu vou colocar uma indicação aqui do lado para a gente não ficar perdido, né? Então, a nona seria o Ré. A 11ª seria o Fá. E a 13ª seria a última possibilidade que a gente poderia colocar de terça por cima. Seria aqui a nota Lá, ó. A nota Lá, tá? Então, quando você vê lá no Cifra Clube, Dó maior com nona, o que ele está te dizendo? Ele está dizendo que é um acorde maior de Dó, tá? Se não tiver escrito com a sétima maior, quer dizer que não tem a nota Si, só tem essas notas aqui, mais a nota Ré. Então, um Dó maior com nona é nada mais, nada menos que isso. É o acorde de Dó mais a nota Ré. Ou então, se você vê lá, Dó maior com 13ª.
Então é justamente isso, é o Dó maior com o Lá acrescentado, tá certo? Não tem segredo, gente, isso não tem segredo, é muito fácil de entender. Na prática isso vai inculcando, né, aos poucos, mas se você já entende o raciocínio por trás, né, você já não fica perdido desde o início, né? E aí nós vamos fazer aqui para o restante igual, né? Então eu já vou fazer bem rápido aqui, porque eu quero mostrar para vocês como é que fica na cifra, tá? Então Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si. Aqui seria Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó. Fá, Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré. Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi. Lá, Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá. E, por último, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi, Sol. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada nas horas de novo, porque senão a live acaba aqui do nada e eu fico a ver navios, né? Só pra porque eu tô terminando o raciocínio já, tá? Vamos lá, temos 9 minutos. Como que a gente cifra isso aqui, gente? Primeiro que você precisa entender essas extensões que vêm as notas características dos modos, certo? Certinho, tá? O que acontece? Na hora da gente tocar um acorde, você vai tocar um acorde de Dó maior usando todas as notas? Você poderia fazer, o Tom Jobim fazia isso. O Tom Jobim tocava lá, né? Com a mão direita ele fazia Dó, Mi, Sol, Si, e com a mão esquerda, ele fazia Dó, Mi, Sol, Si, e com a direita ele fazia o Si, Ré, Fá. Por isso que você vê na Bossa Nova, às vezes os acordes, o maior com sétima maior, nona, décima primeira, tá? Mas, o que eu quero dizer para vocês? A gente tem que pensar nisso com cuidado, tá? O ideal numa construção de um acorde é que você use apenas 4 notas. O ideal. Para qualquer instrumento, tá? Por que, Johnny, que é o ideal? Porque é o que a história da música mostrou pela prática que foi o mais experimentado e o que mais deu certo sem se mostrar exagerado, sem se mostrar, como é que eu posso dizer, complexo demais, né? Então, se você for estudar voicings, né, no violão, o violão é um instrumento que você raramente vai usar mais do que 4 notas de cada vez, né? Então, por exemplo, se eu for tocar esse acorde de Ré aqui, e no violão eu fosse tentar tocar todas essas notas juntas, não rolaria de jeito nenhum. Nem que eu pusesse o Ré aqui em cima, ó, né, na corda 6, ó, eu colocaria, né, Ré, Fá, Lá, aí já faltou dedo. Ré, Fá, Lá, próxima nota o Dó, teria que ir pouquinho, né? Ré, Fá, Lá, Dó, aí depois o Fá já não dá, entendeu? Então o violão é um instrumento que você sempre vai ter que optar em 4 dessas notas aqui, né? Por isso que o ideal é sempre você pensar no acorde mais uma extensão, 2 no máximo, tá? Isso para o violão. Para o teclado, como eu mostrei para vocês, a bossa nova às vezes enchia a mão, né? Mas o mais comum é você às vezes ver simplesmente a tríade com uma sétima, às vezes com uma notinha a mais para dar uma temperada, tá? Então, finalizando o raciocínio aqui para as extensões, que eu quero que você entenda o seguinte: essas extensões aqui, elas são, eu acho que eu vou explicar dessa forma aqui, vai ficar muito claro na cabeça de vocês. Vamos lá, eu estou precisando sair, né, para algum lugar. Quer dizer, eu vou pensar numa mulher, que as mulheres geralmente têm mais adereços, né? Então, a mulher, ela está em casa aqui com uma roupa simples. A roupa simples seria a tríade, tá certo? Aí o que acontece? Ela vai ter uma visita em casa. Aí a gente já pensa na tétrade. Aí você colocou uma roupinha a mais, uma roupinha um pouquinho mais chique, tá certo? Só que aí o que acontece? Você vai ter que ir num casamento. Você vai ter que ir muito chique. Aí o que a mulher vai fazer? Ela vai lá na caixinha dela de joias e maquiagem, e aí ela vai lá, né, além dela ter pegado uma roupa muito chique, que pensando na tétrade, o que ela vai fazer? Ela vai pôr um brinco bacana, ela vai colocar um batom, né, daquela cor assim bem chique dela, né, ela vai colocar uma maquiagem, tá? Então as extensões superiores, elas são
enfeites que você pode colocar nos acordes, tá? E não ache que se você tentar colocar tudo, né, a sua música vai ficar sofisticada. Se você não está prestando atenção no som, ou não está mais preocupado com a música, tá? Você vai acabar criando um Frankenstein, você vai acabar criando um acorde, você vai estar achando que não, porque o cara lá, o professor falou que eu posso fazer um Mi maior com sétima menor e tacar o acorde de Fá em cima dele que vai ficar bonito, vai ficar top. Cara, mas se você não está fazendo isso porque o seu ouvido pediu, você vai ficar em apuro, você vai passar aperto, tá certo? E outra coisa aqui para a gente fechar essa live, e aí como eu disse para vocês, eu vou abrir a live de novo aqui só para perguntas, ficar mais uns 10 minutinhos aqui para responder. Da mesma forma que para todas as notas das tríades e as sétimas, eu só peguei as notas do modo, tá? Do modo. Para as extensões superiores, pensando no campo harmônico maior, eu não estou falando aqui de acordes de dominantes secundários, de outros tipos de acordes que a gente pode pegar de outras tonalidades para fazer a nossa música ficar sofisticada. Estou falando assim, se você quiser pegar recursos só da tonalidade, então todas as extensões têm que estar dentro do modo maior originário, tá? Então aqui não poderia ser um Lá sustenido, por exemplo. Por quê? Porque ele não está no modo. O Lá do modo é a nota Lá natural, ok? Esse Sol não poderia ser um Sol bemol. Por quê, Johnny? Porque o Sol do modo é o Sol natural, tá? E é isso que a gente chama, tá, de notas diatônicas. Você já ouviu alguém falando isso? Ah, essa nota não é diatônica, essa nota é diatônica. O que isso quer dizer? Quando uma pessoa diz isso, falando sobre harmonia, ou falando sobre melodia mesmo, improvisação, ela está querendo dizer o seguinte: ó, você tem que colocar aqui uma nota diatônica, ou seja, você tem que colocar uma nota que esteja dentro do modo. Aí você está estudando a improvisação de um cara lá e você viu que o cara fez um Sol sustenido. A música tem em Dó maior, mas ele em determinado momento colocou a nota Sol sustenido no solo dele. O que é isso? Ele colocou uma nota não diatônica na improvisação dele, tá? E quanto mais recursos e quanto mais experiência musical a gente tem, mais esse tipo de coisa pode acontecer. E não só que pode acontecer, vai acontecer com certeza, porque a gente ficar travado só nisso aqui, né, com o passar do tempo, isso fica limitado. Tá? Mas para você entender o campo harmônico maior, o que é o campo harmônico maior? É o que eu expliquei aqui para vocês. São as tríades, tétrades e extensões superiores, usando apenas as notas do modo originário. E isso seria para qualquer caso, né? Ah, gente, eu acabei esquecendo de explicar as cifras. Desculpa aí. Deixa eu ver se vai dar tempo. Cifra é o seguinte. Você vai estudar aqui, ó. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Essa parte eu vou começar a aula de amanhã falando sobre ela, tá? Das cifras das extensões superiores, tá certo? Então eu vou começar a aula de amanhã com isso, porque não dá mais tempo de eu falar sobre isso, tá? Vou até botar um aviso aqui pra mim, ó. Extensões superiores amanhã. Que aí eu não esqueço de começar a aula de amanhã sobre isso, tá certo? E vai dar tempo porque amanhã é sobre funções. Ou seja, amanhã eu vou simplesmente explicar para vocês como que a gente usa isso aqui na prática. Então a aula de amanhã ela é super importante, beleza? Não me deixem haver navios amanhã, apareçam aqui, tá? E se vocês quiserem as gravações dessas aulas, por favor, entrem no link da minha bio e se inscrevam lá, tá? Você vai entrar no linkzinho e vai apertar um botãozão azul lá, o botão para se inscrever, mandar o seu e-mail para mim, para eu poder mandar as gravações das aulas. Beleza? Vou encerrando por aqui, vou abrir de novo a live, então todo mundo entra de volta aí para poder fazer as perguntas. Quem quiser, né? É isso aí, gente. Valeu! Opa! Agora sim.